Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa mãezinha do céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, sentindo-se esmagado pelas montanhas intransponíveis dos problemas financeiros, das doenças que judiam do corpo, das crises na família ou por essa ansiedade pesada que parece tirar o chão debaixo dos nossos pés. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e nos devolva a ousadia de crer nos milagres. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena de cortar o coração, mas de uma lição extraordinária. Jesus desce do monte da Transfiguração e se depara com uma multidão agitada. Um homem aproxima-se, ajoelha-se na poeira e faz um apelo desesperado: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Minha gente, sintam a dor desse pai. Não é uma dor qualquer, é o desespero de ver um filho querido sofrendo, correndo risco de vida todos os dias, caindo no fogo, afogando-se na água, sem que ninguém consiga dar um jeito. Ele diz a Jesus: levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Quantas vezes nós nos sentimos exatamente como esse pai, meus filhos? Nós levamos os nossos problemas aos amigos, aos médicos, buscamos soluções por todos os lados, tentamos de tudo, rezamos do nosso jeito, mas as portas continuam fechadas, a doença não vai embora, a dívida só aumenta e os discípulos, que somos nós, com a nossa fraqueza humana, não conseguem resolver nada. A gente se sente frustrado, impotente, com a fé balançada diante de tanta provação. Jesus, ao ouvir isso, dá um suspiro que revela a dor de ver a falta de confiança daquela gente, ó gente sem fé e perversa. Até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. O mestre não está brigando com o pai aflito, mas chamando a atenção para a incredulidade que nos cerca. Ele manda trazer o menino, repreende o mal, e na mesma hora a criança fica curada. Mas a história não termina aí, minha gente. Os discípulos, envergonhados e curiosos, aproximam-se de Jesus em particular e perguntam: por que nós não conseguimos expulsar o demônio? É a pergunta que o nosso coração também faz: Senhor, por que a minha oração parece não funcionar? Por que essa montanha de problema não sai do meu caminho? E Jesus dá a resposta que muda a nossa vida para sempre: porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Meus irmãos, prestem muita atenção nisto. Jesus não está cobrando de você uma fé gigantesca, cheia de empáfia ou de teorias complicadas. A semente de mostarda é a menor de todas as sementes da terra, quase invisível. O que Jesus está dizendo é que o problema não é o tamanho da sua fé, mas se a sua fé está depositada na pessoa certa. Se você tiver um grãozinho de fé verdadeira, aquela confiança pura de quem entrega o problema nas mãos de Deus e descansa, você diz para a montanha da dívida, da doença ou da depressão: sai daqui, e ela tem que obedecer,
porque o poder não vem de você, vem do Altíssimo. Não olhe para o tamanho da sua montanha, olhe para o tamanho do seu Deus. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, médico dos aflitos, Senhor absoluto do céu e da terra, que tem poder para ordenar as montanhas que se lancem ao mar. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração exausto, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos a nossa incredulidade e a nossa ansiedade, e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas fraquezas, as nossas montanhas de problemas insuperáveis, as nossas doenças e as feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças infinitas, porque Tu és o Deus que não resiste a um grito de fé, por menor que ele seja, e que faz o impossível acontecer em favor dos Teus filhos. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que a nossa fé fraquejou diante da primeira ventania, quando olhamos mais para o tamanho dos nossos problemas do que para o poder infinito da Tua graça. Perdoa-nos pelas murmurações, pelo desespero nas madrugadas frias, pela falta de paciência e por tantas vezes duvidarmos de que Tu estavas no controle da nossa barca. Perdoa a nossa soberba e a nossa mania de querer carregar o mundo nas costas, esquecendo-nos de que para Ti absolutamente nada é impossível. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca todo o medo, toda dúvida e toda paralisia espiritual do nosso ser. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está diante de montanhas gigantescas de dor, e nós precisamos desesperadamente que a Tua mão poderosa mova os montes e traga libertação aos nossos lares. Nós Te apresentamos, Senhor, as montanhas de dívidas e de crises financeiras que sufocam os lares. Olha, Mestre, para os Teus filhos que estão nos assistindo agora e que carregam o peso horrível do desemprego, das contas vencidas, da ameaça de perder o sustento da família. Em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz de fé e ordenamos: desmorona, montanha da escassez. Abre portas de emprego, traz provisão, multiplica o pão na mesa dos nossos irmãos e liberta cada família da humilhação da miséria. Nós Te apresentamos, Divino Médico, os enfermos que enfrentam montanhas de doenças graves. Passa agora, Senhor, com a orla do Teu manto sagrado pelos leitos de hospitais, pelas UTIs e pelos lares onde há pessoas acamadas sofrendo com cânceres, dores crônicas, depressão profunda e diagnósticos que parecem sentenças irrevogáveis. Nós clamamos pelo Teu poder milagroso. Toca em cada célula, limpa o sangue, renova as forças e faz com que a montanha da enfermidade seja lançada por terra pela força da Tua saúde perfeita. Nós Te suplicamos pela libertação e proteção dos nossos jovens e famílias. Jesus, entra em cada casa e arranca pelas raízes os males que atormentam os nossos filhos, os vícios, a depressão, as más companhias e a divisão. Dá-nos a graça de uma fé firme, inabalável, capaz de transformar a nossa casa num verdadeiro santuário de paz e de amor. Sê Tu, Senhor, a nossa rocha firme, o nosso escudo e a nossa vitória definitiva. Cobre-nos com o Teu manto sagrado e guarda-nos de todo o mal, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos queridos, que palavra maravilhosa, que tira uma tonelada de peso das nossas costas, que arranca qualquer complexo de fraqueza do nosso peito e nos enche de uma autoridade santa para enfrentar os gigantes da vida. A grande lição que nós levamos hoje para o nosso travesseiro, para curar a nossa mente e encher a nossa semana de provisão e de vitórias, é esta: você não precisa ter uma super fé para vencer os seus problemas, você só precisa colocar o seu pequeno grão de fé nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e nenhuma montanha neste mundo resistirá à força do seu amor. Pare de medir o tamanho dos seus problemas e comece a medir o tamanho do seu Deus.
Eu quero deixar uma exortação, um desafio prático e cheio de unção para você viver nesta semana. Sempre que você se deparar com uma montanha intransponível, seja uma conta que parece impossível de pagar, um exame médico assustador ou um conflito familiar que drena suas energias, em vez de se desesperar ou entrar em pânico, feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito e declare com autoridade e firmeza: em nome de Jesus, montanha da minha ansiedade, montanha da minha escassez, sai daqui. Lança-te ao mar. Faça isso com o coração cheio de fé, e você verá o poder de Deus aplanar todos os caminhos da sua vida. E para que a gente continue sempre juntos, caminhando debaixo dessa chuva de milagres, vencendo as dores deste deserto e nos alimentando da palavra de Deus todos os dias, eu preciso muito que você caminhe comigo nesta linda missão. Inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal. É muito simples e totalmente de graça. É só clicar nesse botãozinho vermelho. Venha fazer parte do nosso exército de corações curados e sustentados por Deus. Ative o sininho das notificações para que o YouTube te acorde com a voz do Senhor e o abraço do Pai logo cedo. E cumpra a sua nobre ação missionária de hoje. Compartilhe este vídeo. Mande no WhatsApp da família, no grupo do trabalho, para os seus amigos e de forma muito especial, para aquela pessoa que está deprimida, chorando e achando que a montanha da vida dela nunca vai desabar. Leve a esperança do milagre de Cristo para a vida desse irmão. Deixe aqui nos comentários a sua oração de autoridade, a sua declaração de fé tomando posse da vitória divina. Escreva com muita força, alegria e certeza inabalável: Senhor, a minha fé é firme em Ti e a minha montanha já caiu. Vão em paz, com o coração inabalável, movendo montanhas com a força da sua fé e transbordando de alegria plena, e que o Senhor vos acompanhe sempre. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.